Olá pessoal, então vamos falar hoje sobre os inibidores da síntese proteica, né, que são antibióticos que atuam nas bactérias, interferindo na formação das proteínas dessas bactérias. E para a gente entender como é que essa interferência acontece, é importante a gente entender que elementos celulares a gente precisa para que essa síntese de proteína seja feita. Então vamos lembrar que a gente precisa de DNA para ser transcrito e gerar RNA mensageiro. Eu preciso de uma unidade para ler esse RNA mensageiro, que vai ser o ribossomo, e a leitura desse RNA mensageiro pelo ribossomo vai gerar a formação dessas proteínas. Tá? Então, só mostrar para vocês aqui através desse vídeo como é que isso acontece. Então, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, pronto. Então, a gente tem aí o DNA da bactéria. Esse DNA, ele é transcrito. E essa transcrição, né, permite a formação de uma molécula de RNA chamada de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro é onde vai ter a informação de qual é a trinca de bases ou quais são os aminoácidos que vão compor aquela proteína, né? Então, a transcrição aí do DNA vai gerar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro produzido lá no núcleo, ele vai lá para o ribossomo, vai lá para o citoplasma para ser lido pelo ribossomo. Lembrando que o ribossomo da bactéria tem duas subunidades, né? A subunidade superior, que é essa chamada subunidade 50S, e uma subunidade inferior chamada 30S. E é bom a gente relembrar isso daqui e entender isso daqui, porque vão ser os principais alvos terapêuticos quando a gente fala dos antibióticos. E aí esse ribossomo ele tem como objetivo a leitura, né, e a formação das ligações entre um aminoácido e outro. A subunidade 30S é responsável principalmente pela leitura e a subunidade 50S por receber esses aminoácidos e gerar essas ligações. Então, quem traz esse aminoácido é o RNA transportador, né, entrega para a subunidade 50S e a subunidade 50S gera a ligação entre um aminoácido e outro, que é uma ligação peptídica, e a proteína vai se formando. E aí essa proteína formada, ela vai ter alguma função, né, biológica aí nessa bactéria. Tá? Então, esse processo vai acontecendo ao longo da fita, até a gente ter aí a finalização e a formação da proteína. Já a gente vai entender como é que os medicamentos que a gente vai estudar interferem nessa síntese. Tá? Quando a gente pensa nesses antibióticos, a gente tem 3 classes de antibióticos que podem afetar a síntese de proteína. E aí a gente tem os antibióticos que conseguem bloquear aquela subunidade superior, como eu falei para vocês, a subunidade 50S. Dentro dele nós temos os macrolídeos, o clorofenicol, as lincosaminas e as estreptograminas. Temos os medicamentos que afetam a subunidade 30S, como os aminoglicosídeos e as tetraciclinas. E existe um sítio que ele pega tanto a subunidade 50 como a subunidade 30S, é um sítio chamado de sítio P. Esse sítio P também é chamado 23S. Então, tem um fármaco chamado linezolida que atua interferindo nesse sítio, né, que fica presente nas duas subunidades 30 e 50S, que é esse sítio 23S, que vai ser o último antibiótico que a gente vai ver hoje. Tá? Então, vamos começar nessa ordem. Primeiro os que bloqueiam a subunidade 50S, depois os que bloqueiam a subunidade 30S e, por último, os que bloqueiam esse sítio 23S. Tá? Os macrolídeos, eles têm uma característica eles têm uma estrutura celular. Deixa eu mostrar logo a estrutura aqui para vocês. Pronto. Ele tem esse anel, já eu volto para falar um pouquinho dos medicamentos, mas esse anel é um anel chamado macrolactona. É nesse anel onde encontra-se o efeito terapêutico desses fármacos, tá? Então, já os macrolídeos são aqueles que a gente conhece como eritromicina, claritromicina e azitromicina, hoje a azitromicina sendo mais usada em diversas circunstâncias, e ambas possuem esse anel macrolactona que vai inibir a subunidade 50S do ribossomo, como eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Pronto, vamos para o mecanismo de ação dos macrolídeos. Então, aquele processo fisiológico que eu já tinha mostrado para vocês acontecendo, eu chego com o macrolídeo se liga na subunidade 50S, e aí não tem mais como o RNA transportador trazer novos aminoácidos para a formação daquela proteína. Consequentemente, essa proteína não é formada, certo?
Quando essa proteína não é formada, isso não é suficiente para matar essa bactéria. Aquela função não vai ser desempenhada na bactéria, porque a proteína que exerce aquela função não vai ser formada. Mas isso não é suficiente para matar a bactéria. Embora, para alguns micro-organismos e sob algumas doses, isso seja possível. Tá? Mas, essencialmente, esses medicamentos eles são bacteriostáticos, que são aqueles medicamentos que não matam a bactéria, mas que impedem, né, a sua reprodução, o seu metabolismo, justamente por impedir a síntese de proteínas. Tá certo? Então, quem são eles? O primeiro da classe que surgiu foi a eritromicina. A eritromicina surgiu na década de 50, 1952, tá? E depois disso houve uma modelagem molecular e surgiu a claritromicina e a azitromicina. Então, a claritromicina e a azitromicina elas são derivados sintéticos da eritromicina, essencialmente bacteriostáticos, mas dependendo da dose do micro-organismo, como eu disse para vocês, pode também ser bactericida. Tá? Alguns deles se comportam como inibidores enzimáticos e isso vai gerar interações medicamentosas. Tá? É mais comum com a eritromicina e com a claritromicina. A azitromicina já não tem esse efeito, né, de inibição das enzimas do citocromo P450. O mecanismo de ação, como eu já tinha falado para vocês e mostrei no vídeo, né, bloqueia a subunidade 50S do ribossomo, impedindo que haja as ligações entre um aminoácido e outro, que são as reações de transpeptidação e translocação. Tá? A eritromicina ela atua mais em bactérias gram-positivas, né? Então, dentro da classe, ela tem uma afinidade mais por bactérias gram-positivas, treponemas, micoplasma e clamídia. Não atua em pseudomonas, que é gram-negativa, nem em enterobactérias. E ela tem aí uma instabilidade em pH ácido. Então, normalmente, ela é administrada na forma de sal. Ela pode ser administrada na forma de estearato de eritromicina ou de histolato de eritromicina. A forma de histolato é mais tóxica em relação a efeitos adversos. Então, a forma de estearato é a forma mais indicada caso ela precise ser usada. Mas a eritromicina, hoje, pela sua posologia incômoda, então ela é mais hidrossolúvel, então ela tem uma permanência no organismo menor. Hoje em dia ela está sendo menos usada, é a menos usada da classe dos macrolídeos, tá? E tem uma vantagem aí que é a excreção biliar, então pacientes com insuficiência renal não precisam se preocupar tanto com a eritromicina. Lembra que eu comentei com vocês sobre o sítio P, a subunidade, né, ou sítio 23S? É esse sítio P aqui que a gente consegue ver que ele pega parte da subunidade 50S e parte da subunidade 30S, tá? Que aí vai ser o mecanismo de ação lá da linezolida que a gente vai ver mais para frente. Então, voltando na estrutura química deles, né? A eritromicina tem esse anel macrolactona. Ela foi isolada de Streptomyces erytheus e por isso o nome é eritromicina. E aí foram realizadas modificações químicas nessa molécula, né, básica, foi a molécula protótipo, e a partir daí surgiram produtos mais efetivos, produtos com melhores vantagens. A mudança que houve para a claritromicina foi a mudança desse hidrogênio por um metil, tá? Então, a claritromicina nada mais é do que a eritromicina trocando esse hidrogênio por esse metil. E aí, obviamente, vira uma nova molécula. Essa nova molécula conseguiu ter uma estabilidade no organismo maior, então permanece mais tempo no organismo, permitindo uma posologia bem mais cômoda, que é de 12 em 12 horas. Além disso, uma melhor atividade para bactérias gram-negativas, coisa que a eritromicina não tem tanto, ela é mais para gram-positiva. Então, a claritromicina ela ganhou aí um aumento de espectro, uma melhor meia-vida e uma melhor potência, 2 a 4 vezes mais potente que a eritromicina. E aí, na tentativa de melhorar mais ainda, houve a inserção desse nitrogênio aqui no meio do anel macrolactona, e a inserção desse nitrogênio aqui trouxe um perfil completamente diferente para a azitromicina em relação ao espectro, em relação à estabilidade no organismo e em relação à capacidade de penetrar em algumas células, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, como eu já tinha dito para vocês, né, a claritromicina ela é 2 a 4 vezes mais ativa que a eritromicina, certo? E aí ela pega o que a eritromicina pega, 2 a 4 vezes mais potente, e ela pega também bactérias gram-negativas, chega a pegar até protozoário, embora a azitromicina seja melhor para o toxoplasma do que a claritromicina, mas também pega. Então, ela pega o mesmo espectro da pega bactérias gram-negativas e ainda começa a pegar protozoário.
tá? Posologia, como eu disse para vocês, mais confortável, e a excreção dela é renal, que deve ser ajustado a dose para pacientes com clearance de creatinina menos do que 30 ml por minuto. Tá? Coisa que eu não preciso me preocupar quando eu falo da eritromicina, já que ela tem excreção fecal, né? Porque ela não tem excreção renal. Falar para vocês só um pouquinho aqui das indicações e do mecanismo de resistência. O mecanismo de resistência mais importante para os macrolídeos é a bomba de efluxo. A bomba de efluxo é uma bomba que fica dentro da bactéria. O antibiótico entra, a bomba bota para fora. O antibiótico entra, a bomba bota para fora. E quando a bomba coloca esse antibiótico para fora, ele não consegue atingir a concentração necessária para impedir a síntese da proteína. Então, a bactéria continua conseguindo produzir sua proteína. A produção de enzimas que hidrolisam o macrolídeo, muito parecido com o que acontece lá nas penicilinas, tá? E modificação do sítio de ligação do ribossomo, onde o macrolídeo se liga no ribossomo. Então, podem acontecer esses 3 tipos, onde a bomba de efluxo é a principal de todas. E aqui estão as indicações clínicas, né, que vão estar relacionadas com aquele espectro. Então, a gente tem toxoplasmose, e aí a eritromicina é ineficaz, só é utilizada a clara e a azitromicina, infecções genitais, difteria, profilaxia de endocardite para pacientes que são alérgicos à penicilina, que é a primeira escolha, faringite, né, infecções respiratórias. Professora, você não falou ainda da azitromicina, né? Já está aí nas indicações clínicas, mas não está comentando sobre a azitromicina. A azitromicina eu vou falar já, porque ela tem um perfil diferente da claritromicina e da eritromicina, embora muita literatura ainda considere a azitromicina dentro dos antibióticos macrolídeos, tá? Efeitos colaterais dos macrolídeos como ERI e clare, né? A gente tem normalmente aquele desconforto gástrico que acontece com todo mundo, gastrointestinal. A forma de histolato da eritromicina pode provocar hepatotoxicidade, então a forma de estearato é a forma mais segura para ser utilizada. Pode provocar alergia menos do que as penicilinas provocam, mas elas também podem provocar alergia. E sobre as interações medicamentosas, elas conseguem inibir uma isoenzima chamada CYP3A4. Essa isoenzima é uma isoenzima responsável pela metabolização de vários medicamentos, dentre eles digoxina, que a gente já estudou ser um medicamento com índice terapêutico muito pequeno, e anticoagulantes como varfarina, que também tem um índice terapêutico pequeno, e problemas, né? A digoxina, se estiver em alta concentração no sangue, gera intoxicação digitálica com arritmia, e a varfarina pode provocar hemorragia. Ao inibir essa enzima, acontece automaticamente o aumento da concentração desses medicamentos no sangue e o aumento do efeito tóxico deles. Então, nem eritromicina nem macrolídeos devem ser utilizados com fármacos que são metabolizados pelo citocromo P450, especificamente pela isoenzima CYP3A4. Isso hoje por isso eu não coloquei a azitromicina, né, no bolo dos macrolídeos, por esse motivo, porque a azitromicina ela já não tem essa característica. Então, se você tiver que escolher um medicamento que bloqueia a subunidade 50S, inibe a síntese de proteína e que não tem esse tipo de interferência, né, dentro dos macrolídeos, seria a azitromicina, tá? Como eu já tinha colocado, a azitromicina ela ganha esse nitrogênio, isso faz dela um pouquinho diferente. Inclusive, em alguns livros, a gente traz a azitromicina como do grupo dos azalídeos, né? Nem se traz ela mais como macrolídeo, mas muita literatura ainda traz ela como macrolídeo. Então, a título de informação para vocês, ela pode também ser chamada de azalídeo, no entanto, ela pode estar incluída dentro dos macrolídeos. Isso não é algo, né, nem que eu vá cobrar para vocês e nem que seja uma discussão muito séria, tá? Mas ela pode ser chamada ou de azalídeo ou de macrolídeo. É como se o azalídeo fosse uma subclasse do macrolídeo onde só tem ela, tá? Essa inserção desse nitrogênio no anolactona, gente, aumentou o espectro. Então, ela tem uma melhor atividade para gram-negativo em relação à claritromicina, e em relação à eritromicina nem se fala, né? Pega hemófilos, pega legionela, né, com pneumonia, pega melhor toxoplasma, e ela consegue um nível tecidual sustentado. Esse efeito é chamado efeito pós-antibiótico, tá? Então, primeira coisa, eu melhorei a posologia, né? A posologia dela é de 24 em 24 horas. Se a gente pegar a eritromicina, que é de 6 em 6, a clare, que é de 12 em 12, a asa é de 24 em 24. E aí a gente tem um tempo de tratamento aqui de 3 dias. Tá? E isso daqui, gente, traz para a azitromicina uma comodidade de uso muito grande, uma vez ao dia durante 3 dias,
Mas por que é que eu só uso a azitromicina 3 dias se a maioria dos antibióticos eu uso 7 até 10 dias muitas vezes? Porque a azitromicina tem esse efeito chamado pós-antibiótico. Então, mesmo depois que eu paro de utilizar a azitromicina, ela consegue permanecer em concentrações constantes no meu sangue de 4 a 7 dias. Então, vai depender do organismo, claro, de cada paciente. Mas mesmo depois que eu paro de usar, ela ainda continua fazendo efeito porque ela se mantém constante na corrente sanguínea. Então, é por isso que a gente usa pouco tempo a azitromicina, normalmente de 3 a 5 dias, tá? Excreção biliar, então eu não tenho que me preocupar tanto com o paciente que tem insuficiência renal. E isso daqui é uma vantagem estupenda, que é o fato dela não inibir as enzimas do citocromo P450 e minimizar, claro, o risco de interações medicamentosas, tá? Minhas tabelinhas aí, né, só para a gente fechar. Então, eritromicina de 6 em 6 horas só existe por via oral. ASE e CLARE existem por via oral e endovenosa, permitindo o uso hospitalar, tá? E CLARE de 12 em 12 e ASE de 24 em 24 horas. Queria falar para vocês também do cetolídeo. O cetolídeo, ele não é um macrolídeo, porque a estrutura dele é um pouco diferente, mas também atua inibindo a subunidade 50S, muito parecido. A gente só tem um cetolídeo disponível hoje no mercado, que é a teletromicina. Ela tem uma vantagem, né? Vantagem assim, uma característica importante, que é por via oral. Elas atuam principalmente em bactérias resistentes a macrolídeos e que sejam gram-positivas, tá? Então, a única indicação que ainda permanece da teletromicina é pneumonias, adquirida na comunidade, é PAC, de leve a moderada para pacientes que já tentaram macrolídeos e não resolveu, tá? Pode pegar pneumococos resistentes, hemófilos, micoplasma, moxarella catarrhalis e clamididófila pneumoniae, tá? Então, a teletromicina fica reservada mais para resistência a macrolídeos, tá? Porque a estrutura dela é um pouquinho diferente. Problema, afeta o fígado. Então, ela é um inibidor do citocromo P450, o que gera as mesmas interações medicamentosas que a eritromicina e a claritromicina geram, e ela pode provocar hepatite e insuficiência hepática grave, então é uma coisa que precisa ser monitorada, tá? Esse é o principal problema dela. Um outro medicamento que a gente tem é o cloranfenicol, tá? Faltou aqui o N, é o cloranfenicol. O cloranfenicol, na verdade, o uso dele hoje é praticamente obsoleto, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. O mecanismo dele é muito parecido, embora ele não tenha a mesma estrutura química, não tenha aquele mesmo anel macrolactona. Então, cloranfenicol, só existe ele, assim, na classe dele. Ele atua como bacteriostático e bactericida para algumas espécies, como eu já tinha falado para vocês. Pode ser usado para meningites resistentes à penicilina, que aqui no Brasil a penicilina cristalina é a primeira escolha no tratamento de meningite, né? Mas mais usado hoje de forma tópica, por causa da sua toxicidade. Então, ele é um medicamento extremamente tóxico, tá? O que fez o uso dele de forma sistêmica estar mais restrito e mais desnecessário, vamos dizer assim. Tá? Ele é mais usado na forma de colírio para conjuntivite e pode ser usado também em pomadas que normalmente tem corticoide, alguns antifúngicos também, que para lesões de pele, tá? Porque aí não é absorvido, então o efeito adverso é mais brando. Não tem, na verdade, né, efeito sistêmico. Tem um amplo espectro, pega tanto bactéria aeróbica como anaeróbica, gram-positiva e gram-negativa, tá? E, normalmente, a resistência da bactéria é por produzir uma enzima que quebra mesmo o cloranfenicol, que é a cloranfenicol acetiltransferase, e ela deixa de conseguir inibir a síntese de proteína, tá? Então, o cloranfenicol, ele tem aí o mesmo mecanismo dos macrolídeos, né, o que faz com que eles não devam ser utilizados juntos, que é a inibição da subunidade 50S. Como eu disse para vocês, o uso dele está obsoleto, né, toxicidade muito alta, alto índice de resistência, mas ainda é utilizado de forma sistêmica para rickettsia, tá? Pode ser utilizado também tetraciclinas para rickettsia, mas cloranfenicol também é uma opção. Meningite para alérgicos a penicilinas, como eu já tinha falado para vocês. E infecções oculares e tópicas, que é a forma que a gente mais vê ser usada, o cloranfenicol, tá? Efeitos adversos.
gástricos, como todos eles. Ele gera uma supressão na produção de eritrócitos, e isso é um dos problemas muito sérios, essa anemia aplásica que ele gera. E em crianças, as crianças não têm a molécula de conjugação que gera a metabolização do clorofenicol, que é o glicuronídeo. Então, a forma de inativação do clorofenicol é por glicuronidação. E os bebês, normalmente, até 6 meses, eles têm menos glicuronídeo, que faz com que esse clorofenicol se acumule, o que pode gerar efeitos adversos graves, né? E ele se acumula também em camadas da pele. Então, o bebê ele fica com a pele acidentada, o que traz esse nome de síndrome do bebê cinzento. Tá? E ele inibe as enzimas do citocromo P450, a CYP3A4, e pode aumentar o efeito desses medicamentos. Então, a gente também tem que ter cuidado com essas interações medicamentosas, lembrando que isso é de forma sistêmica. Temos a clindamicina, que é da classe das lincosaminas, na verdade só existe ela também. O espectro de ação, o mecanismo é bloqueio da subunidade 50S, então ela bloqueia a subunidade 50S, o mecanismo é o mesmo. Ela tem um espectro semelhante à eritromicina, ou seja, ela é mais para gram positivo, na verdade ela não pega gram negativo, ela tem uma dificuldade pela sua estrutura grande de penetrar nas porinas, lá das bactérias gram negativas, né, porque a gente tem aquela membrana mais externa. Então, normalmente ela é utilizada para infecções por pneumococos, seja estáfilo, seja estrepto, e ela é uma boa opção para resistência a macrolídeo, porque ela não é substrato para a bomba de efluxo dos macrolídeos. Então, a clindamicina tem essa vantagem. E ela pega gram-positivos aeróbios e pega também bactérias anaeróbias. A única falha dela é a não conseguir pegar bactérias anaeróbicas, justamente por não conseguir penetrar na membrana dessas bactérias, tá? Então, não deve ser utilizado junto nem com macrolídeo, nem com clorofenicol, porque o mecanismo de ação é o mesmo e não faz sentido, né? 2 ou 3 medicamentos brigando pelo mesmo sítio ativo. Resistência, várias, tá? E o que é importante aqui para a gente é que ela não é substrato para a bomba de efluxo dos macrolídeos, como eu já tinha falado para vocês, então ela é uma alternativa, mas existem enzimas, modificação do receptor, né, que é normalmente o que acontece para cada antibiótico. Boa farmacocinética, tem uma alta taxa de ligação com proteína plasmática, então cuidado com paciente idoso, cuidado com gestantes, né, que normalmente nem é um medicamento que a gente use normalmente para gestante, porque atravessa a barreira placentária. Mas qualquer paciente que esteja, né, naquele quadro de hipoalbuminemia são pacientes que têm um maior risco tóxico quando usa clindamicina, tá certo? Então, excreção renal e biliar, né? Então, você não tem, como ela tem uma excreção aí dividida, você não precisa fazer ajuste de dose, nem para quando o paciente tem insuficiência hepática, nem para quando ele tem insuficiência renal. Pode ser utilizado em doses diferentes e posologias diferentes, depende muito da infecção, tá? Normalmente utilizado para infecções cutâneas de tecido mole quando é acometida por bactérias gram-positivas, aeróbias e anaeróbicas. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de infecção, a primeira tentativa são os beta-lactâmicos, mas quando o paciente é alérgico a beta-lactâmico, a clindamicina é uma boa opção. Então, alérgico a beta-lactâmico, macrolídeo é a opção, clindamicina também é a opção. Infecções de um trato respiratório, principalmente abscessos. Por que abscessos? Porque a clindamicina tem a capacidade de penetrar em neutrófilos e macrófagos. O fato dela conseguir penetrar em neutrófilos e macrófagos faz dela um maior alcance na infecção que tenha muito pus. Porque aquele emaranhado de pus e processo inflamatório, né, que a infecção provoca, ela tem normalmente a migração dessas células para lá, neutrófilos e macrófagos. E como a clindamicina consegue penetrar nessas células e infecções purulentas têm uma dificuldade de receber o antibiótico via corrente sanguínea, justamente pela barreira do pus, né, você consegue um melhor alcance, uma melhor penetrabilidade dessa clindamicina nas infecções, tá bom? Nas infecções que têm abscesso. E pode ser utilizada também de forma tópica, pomada de clindamicina para acne, né, para também algumas vaginosas bacterianas, ela pode ser utilizada, tá? Efeitos adversos, eu nem comento mais sobre esses gastrointestinais, mas queria chamar a atenção para vocês aqui para a colite. Colite, na verdade, é um efeito adverso que todos os antibióticos podem provocar, mas a clindamicina ela tem normalmente uma taxa alta, né? Chega até 10% dos seus pacientes a desenvolver essa colite. Lembrando que o tratamento para colite é ou metronidazol ou vanco, tá?
Então, o vancomycin ou metronidazol por via oral, elas tratam essa colite. Lembrando que essa colite é pelo desbalanço da microbiota intestinal e a proliferação do Clostridium difficile, tá? Então, normalmente, metro ou vanco, eles conseguem matar essas bactérias e, consequentemente, impedir que haja a piora do quadro, tá? Então, prestar atenção na função hepática, a LT-ST, eu consigo fazer esse monitoramento e pode provocar também neutropenia, não é algo muito preocupante não, mas pode provocar, tá? Finalizando o grupo dos medicamentos que afetam a subunidade 50S, a gente tem as streptograminas, são medicamentos que provavelmente vocês não ouviram falar, então todos são de uso parenteral, tá? E normalmente mais restrito, tá? Normalmente ele é utilizado como antibiótico de reserva para quando você tem infecções resistentes. A gente tem duas streptograminas, a streptogramina B, que é a quinopristina, e a streptogramina A, que é a dalfopristina. Porém, quando essas duas streptograminas eram utilizadas de forma isolada, elas tinham um alto índice de provocar, né, provocar resistência nas bactérias. E aí viu-se que quando elas são utilizadas juntas, nessa proporção, 30% da quinopristina com 70% da dalfopristina, você minimiza muito o risco de resistência. Então, hoje elas são utilizadas juntas, tá? Elas funcionam como bactericidas, principalmente para Enterococcus faecium, que seja resistente a vanco. Então, ela é um antibiótico de reserva, tá? Então, ela tem ação bactericida, mas para esse Enterococcus ela é bacteriostática, certo? E para Neisseria, também pode ser usada para Neisseria, Moxarella e micro-organismos que causam pneumonia. Então, as streptograminas são antibióticos de reserva, tá? Tem ação bactericida para todos esses outros, porém, para o Enterococcus ela é bacteriostática e o mecanismo é o mesmo, ó. Liga-se à subunidade 50S do ribossomo, impedindo a síntese de proteína. O mecanismo de resistência dela é muito parecido com os outros. Então, a gente tem formação de enzimas inativadoras, bomba de efluxo, né, mudança do sítio de ligação. A maioria das bactérias se tornam resistentes por alguns desses mecanismos às bactérias. Tá? Então, normalmente ela é administrada por infusão endovenosa, diluída em soro glicosado. Mostra-se que a estabilidade dela em soro glicosado é maior. Então, ela não pode ser utilizada no soro normal, né, no soro fisiológico, por causa que ela tem uma menor instabilidade, já é uma meia-vida muito curta, né? E então, ela é usada na forma de infusão justamente para que esse efeito seja mais prolongado. Tem o metabolismo hepático, que faz também com que aumente o efeito de alguns medicamentos por inibir a CYP3A4, que é aquela isoenzima do citocromo P450. Excreção biliar e renal, embora bem mais biliar do que renal, tá certo? E aí, normalmente utilizada, como eu falei para vocês, em situações de resistência, em situações de reserva, né? A streptogramina fica ali guardadinha para quando você tem medicamentos ou bactérias resistentes a alguns antibióticos que são chave, como vancomicina, infecções de pele complicada, já que não são resistentes, né, já que não são mais sensíveis às penicilinas, podem provocar tralgia e mialgia, e isso acontece por um acúmulo do metabólito, justamente quando o paciente tem algum problema hepático, e normalmente você minimiza isso aumentando o intervalo entre as tomadas, tá? E aí você dá mais tempo para o organismo eliminar esses metabólitos que estão causando esses problemas musculares, tá? Pode provocar dor e flebite no local da infusão, então normalmente é feito a inserção do catéter venoso central para que não se tenha esse tipo de efeito adverso, até porque quando você tem infecções resistentes, o tratamento não é por pouco tempo, então essas infusões, né, e esses acessos aí de forma sequenciada poderia provocar essa dor e flebite no local, tá? E aí, saindo dos medicamentos que afetam a subunidade 50S, que a gente viu, né? Quais foram? Eritromicina, claritromicina e azitromicina. Vimos o cloranfenicol, a clindamicina e a quinopristina e dalfopristina, que faz parte das streptograminas, que são utilizadas juntas, tá? Quando a gente pensa na síntese da proteína, eu tenho aquela subunidade que faz a ligação peptídica, que é a 50S, mas eu tenho a subunidade do ribossomo que faz a leitura, que é a subunidade 30S. Dentro da subunidade 30S, nós temos os aminoglicosídeos e nós temos as tetraciclinas. Então, hoje em dia, de forma sistêmica,
utilizados mais de forma hospitalar. Existem na forma de pomada, que podem ser utilizados de forma ambulatorial, mas na apresentação sistêmica, sempre de uso normalmente hospitalar, tá? Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem as duas subunidades, a 50 e a 30. A 30 é importante principalmente para o processo de leitura, né, de o que é aquela trinca de base, né, adenina, uracila, citosina, isso aqui representa que aminoácido. Então, essa é a ideia. É inibir essa subunidade e essa leitura e o processo de iniciação mesmo da síntese de proteína não ser feita. Então, as tetraciclinas, como os aminoglicosídeos bloqueiam a subunidade 30S do ribossomo, tá? E a ideia é você não ter um processo de leitura e iniciação da síntese de proteína. Dentro das tetraciclinas, a gente tem as tetraciclinas classificadas de acordo com sua duração de ação. Tá? Lembrando que dentro delas a gente tem, eu vou destacar 4 para vocês aqui. A gente tem um que chama tetraciclina. Temos a doxiciclina. Temos a minociclina. E temos a tigeciclina. Que a tigeciclina é uma de é uma de ultralongação, que é essa daqui, que ela inclusive pega Klebsiella pneumoniae resistente, que é a KPC, né, que na década de 2009, mais ou menos, trouxe bastante problema para a gente, tá? Ela tem uma ação bacteriostática, porque normalmente tudo que pega a síntese de proteína é bacteriostático. Tem uma ação para gram positivo, porém a ação dela para gram negativo é melhor, pega anaeróbio e a tigeciclina especificamente pega a KPC. Então, aqui alguns dos espectros, né, de ação, Klebsiella, Rickettsia, muitas vezes como primeira opção para Rickettsia, pega H. pylori também, normalmente para quem é alérgico a penicilinas, porque o tratamento para H. pylori, ele basicamente é claritromicina e amoxicilina, mas quando o paciente é alérgico à amoxicilina, pode ser utilizado uma tetraciclina também, tá? Quais são os cuidados que tem que se ter com as tetraciclinas? Primeiro, essa tetraciclina aqui, a gente tem um problema grande com ela, que foi o alto índice de resistência. Então, hoje a prescrição dela é praticamente inexistente, porque muita resistência já foi criada a ela e hoje basicamente não se prescreve, que é a tetraciclina oral que nós temos. Todas essas outras, elas são parenterais. Por isso que eu disse para vocês que normalmente a gente fica restrito à administração hospitalar das tetraciclinas, tá certo? Então, tem que ter cuidado na administração oral, né, ou na parenteral, quando o paciente ele tem uma concentração muito alta desses íons no sangue, no caso da oral, na alimentação conjunta, né, com esses íons, porque todos os íons que são biotrivalentes, né, o alumínio é 3+, e o ferro e o cálcio são 2+, eles funcionam como um agente quelante. Então, eles se complexam com essas tetraciclinas e, consequentemente, elas permitem um não funcionamento dessa tetraciclina, ela perde sua função. Lembrando que a doxiciclina ela também é por via oral. Tá? Então, hoje em dia também tem uns tratamentos aí com acne sendo feito com doxiciclina, e o ideal é que o paciente não entre em tratamento com alimentação, né, com rica em leite ou produtos derivados do leite, porque a gente tem muito cálcio, ou tomando alguns, porque ele dá muito desconforto gástrico, né, tomando antiácido com hidróxido de alumínio, então, por exemplo, que minimiza o efeito dessa doxiciclina, tá? Pega malária também, pode ser utilizado no tratamento de malária como coadjuvante, e toxoplasma também, que a gente viu que alguns macrolídeos também pegam. Tá? Não deve ser utilizado em crianças e gestantes por causa dessa afinidade pelo cálcio, então isso pode provocar malformações ósseas e deposição em dentes, tá? Que é onde a gente tem a maior quantidade de cálcio que a gente armazena no nosso corpo, e também pode provocar lesão de cartilagem, tá? Então, ela pode provocar lesão de cartilagem e ossos, e por isso ela não deve ser utilizada na gravidez. Gravidez, a gente continua com penicilinas e cefalosporinas como primeiras opções. Então, como eu disse para vocês, a gente divide de acordo com a duração de ação. Essa tetraciclina, como eu disse para vocês, praticamente já não é mais usada. E de longa duração, a gente tem a dox, a minox e a tigeciclina, que a tigeciclina das três é a que dura mais. Então, ela é de ultra, né, longa ação, que é utilizado, que é a que a gente usa para KPC. Tá certo? Então, pega aí, como eu disse para vocês, né, já tinha colocado no outro, Rickettsia, chega até pegar alguns micro-organismos atípicos, o que pode, né, ser útil em algumas infecções específicas, tá? Aí,
a deposição nos dentes, né, que é rico em cálcio também. E os aminoglicosídeos, pessoal, são aqueles medicamentos que a gente encontra muitas vezes na farmácia na forma de neomicina, de pomada, a tobramicina, muitas vezes na forma de colírio, e a gentamicina na forma de pomada. Né? Embora a gente também tenha a gentamicina e a streptomicina e a amicacina sendo utilizadas de forma parenteral para a utilização sistêmica dos aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos têm como espectro principal gram-negativos. Então, é diferente ali da clindamicina. A clindamicina é mais para gram positivo e é 50S, ele é 30S mais para gram negativo. E ele tem um efeito sinérgico bacana com as penicilinas. Então, é muito comum a gente encontrar administração concomitante dos aminoglicosídeos com as penicilinas. Por que esse efeito sinérgico? Porque, gente, as penicilinas elas vão atuar... Tem CC aqui não. As penicilinas vão atuar inibindo a síntese da parede celular. Né? Então, o aminoglicosídeo entra pela membrana da bactéria gram-negativa, aí tem como barreira a parede celular. Só que se ele for usado junto com as penicilinas, a penicilina destrói, né, o avanco, os glicopeptídeos, os inibidores das paredes celulares. Então, eles destroem essa parede, eles impedem que essa parede seja formada e aumenta a capacidade desse aminoglicosídeo de penetrar na bactéria. Tá? Então, você consegue um efeito aí sinérgico bacana. E o mecanismo de ação dela quando ela consegue entrar, é bloquear a subunidade 30S do ribossomo, interferindo no processo de inicialização e leitura lá do RNA mensageiro. E, consequentemente, você não tem a formação da proteína. Tá certo? Lembrando que esses aminoglicosídeos, né, são mais para bactérias gram-negativas, e tem muito efeito adverso, são nefrotóxico e ototóxico, que faz não serem utilizados para crianças nem gestantes. Mas em situações, por exemplo, de infecções oculares, a gente tem a tobramicina, normalmente na forma de colírio, e infecções de pele, né, a gente tem aí a neomicina e a gentamicina, que podem ser utilizadas na forma de cremes e pomadas, tá? Principal ação, bacilos gram-negativos, pega enterobactérias e pseudomonas, isso é uma coisa boa quando a gente fala de infecções hospitalares, né, que muitas vezes a gente tem a presença de pseudomonas, e baixa a afinidade sobre alguns cocos gram-negativos, como meningococos e gonococos. Então, para meningite e gonorreia não é uma boa opção, tá? E não tem ação contra anaeróbico. Então, ela é aeróbico gram-negativo. Tá certo? E principalmente para bacilos, né, que são aquelas bactérias lá mais compridinhas. Mecanismo de resistência, muito parecido, alteração da subunidade de ligação com o ribossomo, interferência na entrada do aminoglicosídeo na bactéria, e isso acontece, gente, quando há as porinas, né, que elas ficam aqui na membrana, que é por onde esse aminoglicosídeo, vou chamar ele aqui de A, ele entra. Certo? Então, normalmente elas são abertinhas e o aminoglicosídeo consegue entrar por aqui. O que ela faz? Ela estreita essa abertura de uma forma que permita ainda a troca de massa e energia para a manutenção da sua vida, a bactéria, mas o aminoglicosídeo fica grande demais e não consegue entrar. Então, essa diminuição aí da penetração pode acontecer por um estreitamento dessas porinas, tá? Pouquíssimos absorvidos por via oral e alta toxicidade. Eles são bastante hidrossolúveis e aí faz justamente com que a administração por via oral seja quase que inviável, porque ele não consegue atravessar bem a barreira do enterócito, já que a membrana é lipídica. Tem uma excreção bastante pelas fezes. É administrado normalmente por via endovenosa, quando eu falo de efeito, né, sistêmico. Tem também o efeito pós-antibiótico, parecido com o da azitromicina, tá? Então, você consegue manter uma concentração constante dos macrolídeos, mesmo após encerrar o seu uso, tá? E tem que ser ajustado dose para paciente com insuficiência renal, justamente porque ele gera uma nefrotoxicidade grande, tá? Então, bactérias entéricas gram-negativas é a principal indicação. Pode ser usado com beta-lactâmicos ou vanco, que são os inibidores da parede celular pela aquela ação sinérgica que eu já comentei com vocês. Pode ser utilizado em infecções ósseas, por bacilos gram-negativos, queimaduras. Meningite não é uma boa opção, mas pode ser utilizado em conjunto com outros fármacos, né? Otite, embora ele gere uma certa ototoxicidade, mas dependendo da otite e do espectro, ele pode ser utilizado.
Infecções urinárias, pode ser usado na endocardite, infecções oculares, em furúnculo e endocardite enterocóxica, porque se for estreptocóxica ele não pega, tá? Já que estrepto é gram-positivo. Estreptococcus ou é macrolídeo ou é penicilina, tá? Principalmente penicilina. E pode ser utilizado também, principalmente a streptomicina, como medicamento de segunda linha no tratamento de tuberculose, que vai ser o próximo assunto que a gente vai ver, tá? Que são os depois que a gente terminar os antibacterianos, a gente vai ver os antimicobacterianos, que é o tratamento de tuberculose e hanseníase. E para a gente finalizar, vou falar um pouquinho sobre o bloqueio da subunidade 23S, né, que na verdade não é uma subunidade, é um sítio de ambas as subunidades, que é a linezolida. A linezolida, ela é por via oral, tá? E ela tem uma atividade meio específica, que é gram-positivo. Para Streptococcus, ela é bactericida, mas para Entero e Staphylococcus, ela é bacteriostática, tá? Ela pega também anaeróbios e bastonetes, isso é uma coisa boa. Ela é ativa contra Nocardia e Listéria. E viu-se uma atividade in vitro para tuberculose, embora ela não tenha nenhum uso, né, aprovado para isso. Então, ela é normalmente para bactérias gram-positivas e isso faz dela também um antibiótico de reserva, porque a gente já viu um monte de antibiótico que a gente tem que pega esse espectro que ela pega. Então, normalmente, a gente deixa ela para infecções de cepas multiresistentes, né? A linezolida age nesse sítio P, que é o sítio, né, que a gente chama de 23S, que ele é um sítio comum aqui da subunidade 50 e 30S. E quando você tem o bloqueio desse sítio, você não tem como ter leitura do DNA. Então, você não tem a formação do complexo que vai iniciar a síntese de proteína, né? Então, até chegar nele, a leitura é feita, mas o complexo de iniciação não é formado, tá certo? Então, normalmente, a gente usa para cepas resistentes justamente porque ele não tem uma resistência cruzada. Tá? Então, como ele tem um mecanismo único, ninguém atua, não tem nenhum outro antibiótico que atue nesse 23S, é difícil as bactérias entenderem que isso é um alvo farmacológico. Então, a gente não tem, ou pouquíssimas bactérias são resistentes à linezolida. Então, por isso ela fica ali guardada como uma carta na manga para quando a gente precisar utilizar, como, por exemplo, pneumonias resistentes à penicilina e estáfilo e enterococcus resistentes tanto à penicilina quanto à vanco, tá? Então, normalmente, a linezolida é utilizada nessa situação. Então, ela é reservada, né? Mais uma atenção aqui para a reserva dela para infecções multiresistentes. Então, é um antibiótico de reserva, tá? Enterococcus resistentes a vanco, pneumonia adquirida na comunidade resistente ou pneumonias adquiridas em ambiente hospitalar, que é a pneumonia nosocomial, tá bom? Então, ela é um antibiótico de reserva. Temos interação medicamentosa importante, que é com antidepressivos, sejam antidepressivos tricíclicos ou os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por quê? Porque a linezolida ela tem um efeito inibidor da MAO, tá? E lembrando que a MAO é a enzima que degrada as monoaminas lá no neurônio pré-sináptico. E ao inibir essa MAO, você acaba tendo um maior aporte, né, das neurotransmissões, tanto serotonérgica como noradrenérgica. Então, nos pacientes que fazem uso de antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem ter aí efeitos excitatórios, como palpitação, cefaleia e aumento, inclusive, da pressão arterial. Tá? Então, tanto o uso desses antidepressivos tem que ser, né, tem que se atentar para isso, como também o consumo muito alto de tiramina, que estão presentes naqueles alimentos que a gente discutiu lá nos antidepressivos com os inibidores da MAO, né, que é o feijão, alguns tipos de carne, né, carne defumada principalmente, chocolate, vinho. Então, se você tem uma sobrecarga muito grande de tiramina e essa MAO está temporariamente aí bloqueada, você pode ter a reação do queijo, que é um efeito adverso comum quando a gente pensa nos inibidores da MAO como antidepressivo, tá certo? Efeito trombocitopenia e neutropenia, embora isso não é algo que deva se preocupar, porque normalmente é leve e reversível quando para-se o uso desse medicamento, tá bom? Então, a gente finaliza a parte de inibidores da síntese proteica por aqui e o nosso próximo assunto de segunda-feira vai ser os inibidores do DNA,
tá bom? Então, a gente vai falar sobre as fluoroquinolonas e as sulfonamidas, que são os inibidores tanto direto quanto indiretos do DNA bacteriano. Valeu, pessoal! Até a próxima!